Agora, nós vamos falar sobre os processos em entrevista motivacional. Só com um breve resumo de tudo que nós vimos, o entrevistador motivacional começa pela ambivalência que o cliente traz, que é o que pode motivá-lo a se engajar no tratamento. Como postura, trabalha no espírito da entrevista motivacional, em parceria, aceitação, compaixão e evocação, por meio do PAR, que é a receitinha de bolo, onde nós vamos usar 2 ou mais estratégias que envolvem reforço positivo, reflexão, resumo, para cada uma pergunta aberta e evocativa, e sempre na relação 2:1 ou mais de 2:1, para, por fim, trabalhar nos processos. Nos processos, como a própria figura mostra, é uma escada, né? Ou seja, esses processos eles são sequenciais e lineares. O engajamento é a base, né? O entrevistador motivacional profissional não consegue prosseguir nos estágios, nos processos seguintes, sem trabalhar muito bem o engajamento. E no engajamento nós vamos usar e abusar do par, porque precisamos conhecer muito essa pessoa. O foco envolve a identificação de um objetivo para a mudança que aquele cliente se permite. É um pré-requisito muito pessoal e é a matéria-prima para a evocação. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que já chegam com o foco delimitado. Ainda assim, você precisa realizar o engajamento, só que o foco vai ser mais sutil. E a evocação é o carro-chefe da entrevista motivacional, onde nós vamos extrair mesmo as razões, os argumentos, as necessidades, os valores, que funcionam como uma matéria-prima para motivar a pessoa a realizar aquela mudança. Se o profissional trabalhou com o seu cliente, o engajamento, o foco evocou, o planejamento é a etapa final e consequência de todo esse trabalho, né? Eu sempre dou o exemplo de um bolo. Se você seguiu a receita, misturou corretamente os ingredientes e coloca no forno, o bolo vai assar. O engodo, né, a grande armadilha é que muitas vezes os profissionais, principalmente no universo da dependência química, chegam com um planejamento ouro, um planejamento maravilhoso, sem sequer ouvir a pessoa, né? Sem sequer entender os caminhos pelas quais ela já percorreu, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que vai servir, o que não vai servir, enfim. E aí acaba adotando uma postura altamente prescritiva, ou seja, em vez de você começar da básica, engajamento, você já começa oferecendo o planejamento, que é o produto final. E o que os autores colocam é que muitas vezes no setting de saúde, de cuidados primários, você não vai ter esse acompanhamento por todos os processos. Mas se você consegue delimitar bem um processo e trabalhar, muitas vezes isso vai fazer com que a pessoa se motive e saia dali trabalhando a sua motivação para a mudança de comportamento nos estágios seguintes. No engajamento, então, o objetivo é estabelecer uma relação de trabalho, de modo a criar uma segurança psicológica que o cliente precisa nessa relação de ajuda. A primeira tarefa aqui é começar a resolver e delinear a ambivalência a respeito de quem ajuda. Porque essa pessoa vai dividir com o profissional questões muito íntimas, particularidades da vida dela. Então, é natural, muitas vezes, o cliente querer saber quem é essa pessoa que está disposta a me tratar, a me ajudar. Nesse sentido, estabelecer uma relação de confiança com escuta genuína é fundamental. E usar ao máximo o par e a escuta ativa é recomendação na entrevista motivacional. Só reforçando o par, né? Lembrem-se sempre nessa relação 2:1. Então, 2 de quaisquer dessas estratégias, afirmação, reforço positivo, reflexão, resumo, também pode entrar o oferecimento de informações e conselhos, para cada uma pergunta aberta evocativa, de preferência uma pergunta aberta. O estágio seguinte é o foco, né?
No foco, se o cliente decide que precisa de ajuda e tem alguma ideia sobre o que é, explorar a ambivalência pode ser ativamente prejudicial. Porque se ele já vem com esse foco delimitado, então rapidamente a gente vai se mover para a vocação. Agora, se ocasionalmente há menos clareza do que aparenta, e por vezes, nesse contexto, pode ser necessário sim, converse por fornecimento de informações e esclarecimentos para você poder delimitar melhor o foco. A fase do foco é sobre encontrar uma direção e objetivo quando estes ainda não estão claros desde o princípio. Qual é o objetivo específico para a mudança neste cliente, nesta pessoa? Essa é a pergunta que precisa ser respondida nesse processo. Alguns clientes podem demorar várias semanas para chegar nesse ponto, outros já vão estar prontinhos lá na primeira consulta. Então, muito cuidado o profissional tem que ter para não se adiantar a prontidão do cliente e trabalhar conforme essa prontidão. O que é importante no foco? É você clarear o foco, mapear uma agenda, fazer os esclarecimentos necessários, oferecendo um menu de opções para que se chegue a um tópico único. A definição da agenda é aquela habilidade, né, pensada como um processo de 2 estágios. O primeiro é o mapeamento da agenda, o segundo é a navegação na agenda, né? Em ambos os estágios, o profissional vai ter a função de guiar, de direcionar. O seu conhecimento como profissional é colocado a serviço dos interesses, objetivos e valores do cliente. Então, você vai atuar como um coach mesmo, como um orientador, eu falo que é como um diretor do cinema. O Miller, nas aulas dele, mostra essa figura e eu acho ela bárbara, porque muitas vezes, né, ele usa o exemplo de uma floresta, né, assim, onde você é colocado numa floresta, tem um mapa, sabe a direção que vai seguir, mas o seu cliente não tem isso tão claro. É como se o seu cliente estivesse aqui. Ele sabe que ele vai ter que percorrer esse caminho, mas neste momento, ele só enxerga essa árvore. Quando ele ultrapassa essa árvore, ele vai ver essa outra árvore. E quando ele ultrapassar essa outra árvore, ele vai ver a árvore final. Ele não tem a extensão de todo o trajeto, o profissional tem. Então, nesse sentido, o diretor do cinema vai guiando a motivação dessa pessoa para que ela possa ter calma e segurança para ir percorrendo esse caminho paulatinamente. Se muitas vezes o cliente está aqui no comecinho da trilha e o profissional já tem a aspiração que o cliente enxergue essa árvore frondosa do final, ele muitas vezes não vai ter nem a noção. Então, é muito importante o profissional atuar como um guia. No mapeamento da agenda, como eu disse para vocês, algumas pessoas chegam com um foco muito delimitado. Eu tenho problemas profissionais, eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas conjugais. Mas tem pessoas que às vezes estão tão estressadas que não sabem por onde começar, né? E tem problemas em demasiadas áreas. Muitas vezes você oferecer círculos ou cartas com esses dizeres e oferecer uma carta ou um círculo em branco para que a pessoa visualize. Então, assim, são problemas de ordem financeira, de relacionamentos, estudos, saúde, trabalho, lazer, religião, problemas com justiça, e deixar um círculo em branco para que ela coloque alguma questão específica que julga necessário que não esteja listado. Depois que o cliente, né, mapeou todas essas áreas, ele vai determinar por ordem de prioridade quais as áreas de importância para trabalhar do primeiro até o último lugar, ok? E excluir aquelas que não são necessárias trabalhar. A evocação. A evocação é quando o foco estratégico vem à tona e o profissional aprofunda e orienta o cliente ao objetivo de mudança em questão.
Aqui nós fazemos muito uso do resumo, porque nós já percorremos um caminho com esse cliente. Então, resuma a visão do cliente sobre o problema, apontue a ambivalência, inclua o reconhecimento dos aspectos positivos do status quo almejado com a mudança do comportamento. Objetivos claros são importantes para se instigar a mudança, como se fosse uma isca mesmo, que você vai mostrando e vai motivando o teu cliente. A motivação é impulsionada pela discrepância entre os objetivos de uma pessoa e seu estado atual. Então, neste estado atual, ela não está conseguindo alcançar esse objetivo, por isso que ela vem à tua procura. Então, mostrar esse lado positivo e negativo e como a gente vai se mobilizar para chegar onde ela quer é interessante. Os valores do cliente são fundamentais e podem influenciar ambos os lados da ambivalência, como, por exemplo, o dilema entre a lealdade de viver com os amigos e a lealdade com a família. Em algum momento, isso pode gerar uma tensão grande e pode ser extremamente importante, mas em algum momento também essa pessoa vai ter que optar, né? Qual a lealdade que ela prioriza, amigos ou família, e se ela prioriza a família, quais são os cuidados que ela vai ter que tomar com a família, e a lealdade aos amigos, como que a gente pode acomodar essa questão, não simplesmente extinguir da vida da pessoa. Pode ser que muitas vezes ela tenha que extinguir, se afastar de alguns amigos, mas pode ser que com alguns ela consiga manter algum contato mais breve, mais superficial, ou resgatar antigas amizades, e aí a gente vai modulando essas mudanças. O que é importante na evocação é reconhecer explicitamente o valor em questão. Pode ajudar as pessoas a se moverem em relação à mudança. Tente sempre relacionar objetivos mais próximos, a metas mais amplas e valores que estejam de acordo com a vida do cliente. Objetivos mais palpáveis, mais fáceis dele alcançar. Se o objetivo parecer irreal, considere usar perguntas, né, para que ele perceba o quão difícil vai ser alcançar naquele momento. Então, um exemplo de uma pergunta educativa: o que seria bom e o que seria pior ao atingir este objetivo? Nesse estágio, a parte estratégica e direcional da entrevista motivacional realmente entra em ação, normalizando a ambivalência, oferecendo respostas, orientações, informações e resumo. Algo que pode ajudar nesse momento também da evocação é a balança decisória. Muitas vezes as pessoas fazem a balança decisória muito no começo do tratamento, quando o cliente está totalmente voltado para o lado negativo da ambivalência. Isso eu falo que acaba sendo um tiro no pé, acaba sendo contraproducente. Mas a partir do momento que você engajou, tem o foco delimitado e começa a evocar, a balança decisória cai muito bem. Então, aqui um exemplo. No continuar o consumo de bebidas alcoólicas, o que a pessoa ganha e o que ela perde, e interromper esse consumo, o que ela ganha e o que ela perde. O que é importante? Qual é o importante olhar que o profissional tem que ter e compartilhar com esse cliente? Os aspectos positivos da continuação do hábito e os negativos da interrupção do hábito vão reforçar o uso, ou seja, são os fatores de risco do caso. Os fatores negativos da continuação do consumo e os positivos da abstinência reforçam a abstinência, são os fatores de proteção. Esses precisam ser ao máximo reforçados, mas o objetivo principal do tratamento ainda vai ser lidar com esses fatores de risco, trabalhando muito, no caso das substâncias, a prevenção da recaída. Você pode fazer, se o tempo não te permitir, se for uma intervenção mais breve, apenas listar prós e contras, só tome cuidado aqui para não se valer apenas da matemática, porque muitas vezes o número pode parecer desigual, mas a importância pode ser muito maior, né? Então, você pode ter muito mais prós do que contras, só que os contras serem extremamente importantes, e aí você vai ter que dar uma atenção mais particularizada, assim como o contrário, né? Assim, você pode ter um número grande de prós com uma extrema importância. Avaliar a importância aqui é extremamente estratégico.
Outra forma de evocação é a escala de disposição. Na escala de disposição, nós trabalhamos o conceito da importância e da confiança. Da importância é o que motiva a pessoa a realizar aquela mudança. Da confiança vai focar a autoeficácia, a habilidade que a pessoa tem para resolver aquela mudança específica. Então, num primeiro momento, o profissional pergunta o quão importante para você é realizar essa mudança. E aí a pessoa vai se dar uma nota de 0 a 10, sendo 0 sem importância e 10 importância extrema. Na sequência, o profissional pergunta o quão confiante você se sente para realizar essa mudança. E também vai se dar uma nota de 0 a 10. Porque muitas vezes a pessoa pode achar que aquela mudança é extremamente importante, mas ela não se sente confiante para realizar essa mudança. Uma frase típica: eu preciso parar, mas eu já tentei tantas vezes e eu nunca consigo, não vou conseguir dessa vez. Né? Então, você tem que reforçar muito a importância e oferecer os seus serviços para que ele se torne mais confiante. Uma outra forma de usar a escala de disposição é evocando as falas de mudança. As falas de mudança, elas vão sempre envolver desejo, habilidades, razões, necessidades, num primeiro momento, e num segundo momento, compromisso, ativação e tomada de passos. Então, aqui o uso da escala de disposição é mais provocativo, no sentido assim, você faz a pergunta: se você decidisse fazer essa mudança hoje, quão confiante você se sentiria? E a pessoa, vamos supor que ela se dá uma nota mediana. Na sequência, você pergunta: por que você se deu a nota 5 e não 3? Você pergunta uma nota menor. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que o cliente seja o defensor dos argumentos pró-mudança. Né? E com isso você evoca as falas de mudança no cliente, porque ele vai prospectar os sucessos do passado e também vai oferecer respostas envolvendo os seus valores. Aqui, essa escala é muito importante com pessoas mais resistentes, mais refratárias, mais pré-contemplativas, né? E nesses momentos da intervenção, às vezes é bom mesmo você dar um passo para trás e analisar o que é importante naquela intervenção para aquela pessoa. O desfecho aqui, né, com a avaliação da importância e confiança, é decidir para onde ir ou em quais dimensões focar, né? Centrando esforços por parte do profissional mesmo para realizar a intervenção. Uma pergunta clássica, né, é como você se sente no momento sobre este objetivo que nós estamos tentando alcançar, ou como você se sente com a mudança do teu padrão de consumo alcoólico. Muita atenção por parte do profissional na autoeficácia, porque ela vai ter uma relação direta com a confiança e com a autoestima. Essa pessoa, ela precisa se sentir eficaz, confiante, com uma autoestima minimamente preservada para conseguir fazer essa mudança. Caso ela não esteja se sentindo assim, você ainda vai ter que evocar e trabalhar mais. Por fim, o último processo é o planejamento. O planejamento, eu falo que ela é a cereja do bolo, né? No planejamento é a cereja do bolo, né? A ideia é você levantar um menu possível de soluções boas e ruins, não se ater apenas em encontrar a solução perfeita, porque se o profissional entende que aquela solução perfeita ele vai se tornar prescritivo, né? A ideia é você oferecer um menu de opções. Eu sempre falo, se você não tem um menu de opções, pelo menos 2 opções, né? Para que o cliente tenha autonomia, se nós estamos falando o tempo todo de trabalhar autonomia, para que o cliente tenha autonomia de sugerir, de escolher. A partir do momento que o cliente escolhe, mesmo que seja entre 2 opções, ele está se responsabilizando, ele está se comprometendo com aquela mudança.
E considerar as opções de mudança também por meio de um brainstorm, né? Assim, isso você pode sugerir, mas você também pode levantar e evocar isso com o cliente. Um brainstorm rápido, né? Com as opções. O profissional responde com a escuta reflexiva, enfatiza as falas de mudança, a responsabilidade e o comprometimento pessoal do cliente e reforça e endossa as estratégias que o cliente leva em consideração. Aqui, também nessa fase, você pode usar a balança decisória para avaliar as diferentes opções se o cliente ele fica em dúvida entre uma ou duas estratégias, você pode fazer a balança decisória listando os prós e os contras. O que é importante, né? É você buscar pela vontade do cliente seus recursos naturais e oferecer muito suporte e apoio para ele. Sempre respondendo com a escuta reflexiva, enfatizando o discurso de mudança e a responsabilidade dele. Tá? No planejamento, você resume os planos do cliente e passar para o papel esse planejamento com as ações a serem tomadas é extremamente proveitoso. A partir do momento que você mostra, você devolve esse plano para o cliente, você pergunta se de fato é isso que ele quer fazer, se de fato é isso, é esse o compromisso que ele quer assumir. E se ele ainda, nesse momento, estiver cauteloso, ambivalente, você ainda vai ter algum trabalho para fazer, não pressione. A entrevista motivacional, ela é sutil, ela é gentil, e o tempo todo a gente vai estar evocando para realmente ter certeza se aquela pessoa, de fato, está se compromissando com aquele objetivo de mudança. Esse é um modelo de plano de mudança, né? Então, vocês vão ver que ele é simples, mas envolve as aspirações, os desejos, as necessidades da pessoa. Então, num primeiro momento, a pessoa lista as mudanças que ela quer fazer. Sequencialmente, ela vai dizer quais as razões para que ela faça essas mudanças. Posteriormente, os passos que ela planeja para realizar as mudanças, quais seriam as ações. Depois, pessoas que podem te ajudar, que podem ajudar essa pessoa no processo, que seriam os fatores de proteção, pode incluir familiares, amigos, tratamento. E, na sequência, pessoas, ocasiões, datas, situações que podem interferir aqui negativamente no plano, para que a gente possa trabalhar a prevenção de recaídas. E o último, eu falo que é a metáfora, né? Saberei que o meu plano está funcionando se. A ideia é você pedir para o cliente uma frase ou uma palavra que descreva como ele se sente se o plano dele estiver funcionando. Alguns exemplos de frases ou palavras que os clientes me trazem: serenidade, paz, saúde, tranquilidade, né? Eu ficar bem com a minha família, eu ter a minha família de volta, eu voltar a trabalhar. Então, são exemplos, né? Eu falo que saberei que o meu plano está funcionando se é como se fosse um termômetro. Enfim, eu fecho essa aula, gente, com uma frase do Homick, né, onde ele coloca que se o tempo da consulta é limitado, você deve perguntar aos clientes por que eles gostariam de fazer uma mudança e como poderiam fazê-la, no lugar de dizer o que eles deveriam fazer. Então, se você tem um tempo limitado, não se obrigue a ir do engajamento para o planejamento. Se você conseguir trabalhar um ou dois processos numa consulta, muitas vezes isso vai ser mais empoderador para aquela pessoa do que você tentar se adiantar a prontidão dela e atropelar a motivação dela e ela se fechar e ficar refratária. Então, lembrem-se que a base de uma conversa colaborativa é a escutativa na entrevista motivacional. Aqui, material para que vocês possam se aprofundar mais. Esses materiais nós temos no português, com exceção deste livro, que é a terceira edição. Infelizmente, a terceira edição, que é a mais atual da entrevista motivacional, nós não temos traduzido para o idioma português. Nós temos apenas a primeira edição pela editora Artmed,
mas eu falo que é um livro quase que de cabeceira, para a gente entender o desenvolvimento da entrevista motivacional, porque se você pega realmente a primeira edição com a terceira, é outro livro, tá? A terceira edição nós temos publicado, tanto no inglês quanto no espanhol, eu recomendo. Agora, para quem não tem o domínio de um outro idioma, eu recomendo esse livro, Entrevista Motivacional no Cuidado de Saúde. É um livro que o Rony, que escreveu com o Miller e o Butler, e eles já começam a mostrar algumas nuances do que seria a terceira edição. Aqui eles já começam a falar um pouco do espírito da compaixão. Esse livro, pela editora Roca, Grupo G, ele é muito interessante para quem já quer ir no detalhe, né? Entrevista motivacional no tratamento dos problemas psicológicos. Vai trabalhar os quadros, os transtornos específicos, depressão, ansiedade, uso de substâncias, jogo patológico, família. É bem interessante isso para quem quer ir mais no detalhe dessas populações, desses transtornos. Aqui eu me permito dividir com vocês alguns materiais que eu escrevi. Esse é um manual bem prático mesmo, é um manual para dinâmicas de grupo e atividades clínicas para usar no setting clínico por qualquer profissional de saúde, e tem ele é dividido em sessões e em populações específicas, e tem uma seção específica só sobre motivação. Nesse livro, a edição mais recente, escrita com Daniel Cordeiro e Alessandro Dio, tem um capítulo bem recente sobre entrevista motivacional, e no livro de aconselhamento da editora Roca e Grupo Gen também tem um bom resumo, são os dois resumos mais atuais de entrevista motivacional. Aqui é um jogo, gente, embora ele leve o nome de oráculo de prevenção, porque inicialmente nós delineamos ele para a prática preventiva com famílias, em ambiente escolar e jovens, muitos profissionais trabalham ele no setting de tratamento, porque são os fatores de risco e os fatores de proteção. É um baralho com cartas com os fatores de risco e proteção em diferentes domínios. E aí o profissional acaba tendo um material muito rico para trabalhar também a motivação. No jogo, acompanha um livro cuja intervenção foi toda delineada no referencial da entrevista motivacional. Esse aqui é o site oficial dos autores, do Miller e do Honig. Gravem bem nesse site. É aqui que vocês vão ter informações sobre cursos, vídeos, aulas, treinamentos, enfim. E aqui é só uma pinceladinha de algumas das publicações específicas. Atualmente nós temos várias publicações, vários livros de entrevista motivacional que trabalham com adolescentes, depressão, ansiedade, grupo, escola, esporte, no setting de saúde. Então, tem uma vasta gama aí de material para que vocês possam explorar, todos no idioma inglês. Me permita aqui oferecer para vocês o meu treinamento. Ele é dado em São Paulo, é um treinamento presencial, diferente desse treinamento à distância, onde nós vamos aí fazer muitos exercícios práticos, roleplay, assistir vídeos, né, para realmente colocar a mão na massa desse referencial da entrevista motivacional. Ele é dividido no módulo básico, intermediário e avançado, são 2 dias de 8 horas cada, são separados, geralmente eles acontecem em um semestre, um em cada mês. Por quê? Porque é um trabalho de imersão. Então, você faz o módulo básico, você vai precisar de um tempo para trabalhar o arsenal que você aprendeu no básico, para daí poder usufruir do intermediário e, por fim, do avançado. No básico, nós vamos trabalhar muito o par, né? O conceito de ambivalência, o conceito de entrevista motivacional e o par. No intermediário, nós vamos trabalhar muito as falas de mudança, as falas de permanência, as estratégias, como que o profissional determina e delinea os processos.
E o último módulo, nós trabalhamos e aprofundamos o conceito do espírito, né? Com um bom resumo de tudo que foi feito através de um estudo mais profundo de caso. Né? Então, se vocês tiverem interesse, aqui estão os telefones, contatos, no site, vocês podem ter maiores informações. Encerro aqui essa aula com uma frase que eu gosto muito. Não vamos ignorar as lições que os nossos clientes nos ensinam, a resposta sempre está neles. Né? O que nós precisamos é saber escutar, saber identificar essa motivação e colocar essa motivação a nosso favor, a favor do outro. Fica aqui o meu site e eu espero que vocês tenham muita prática de entrevista motivacional. Obrigada.